Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu fiquei ali parada por um tempo que não sei medir, com o papel velho tremendo nas minhas mãos, sentindo o vento passar devagar pelo mato seco, enquanto a casa abandonada atrás de mim parecia me observar em silêncio. Não era só uma casa caindo aos pedaços, era um aviso. Telhado afundado, paredes rachadas, porta torta, tudo dizia que alguém tinha ido embora rápido demais ou nunca teve chance de ficar. Quando comprei aquele pedaço de terra, todo mundo disse que eu era louca. Disseram que ninguém queria aquele lugar por um motivo. Que mulher viúva, sozinha, com filhos pequenos, não devia se meter ali. Mas eu não tinha escolha. Era aquilo ou continuar vivendo de favor, engolindo humilhação e medo. Comprei barato demais. E naquele instante, lendo aquele papel, eu entendi por quê. O documento não explicava tudo, mas explicava o suficiente para meu corpo reagir antes da minha cabeça. A garganta secou, as mãos suaram, o estômago apertou. Tinha datas antigas, frases interrompidas, palavras riscadas, como se alguém tivesse escrito aquilo com pressa, olhando por cima do ombro. Não era um papel esquecido, era algo que alguém tentou esconder. E quanto mais eu lia, mais tinha certeza de uma coisa. Aquela terra não tinha sido abandonada, tinha sido silenciada. Olhei em volta. O silêncio não era vazio, era pesado. Não tinha passarinho, não tinha inseto, só o vento e aquela sensação incômoda de que se eu estava lendo aquilo agora, era porque ninguém esperava que alguém tivesse coragem de ficar. Pensei em dobrar o papel, guardar no bolso e fingir que nunca vi nada. Pensei em ir embora no dia seguinte, vender aquela terra pelo mesmo preço e salvar minha vida. Mas então pensei nos meus filhos. Eles estavam ali comigo. Dormiriam naquela casa. Comeriam do que aquela terra desse. E se eu fugisse, para onde eu iria? Se eu ficasse, o que poderia acontecer com eles? Foi aí que o medo mudou de forma. Não era mais medo do lugar, era medo de gente. Medo de alguém descobrir que aquele papel estava comigo. Medo de alguém voltar para terminar o que tinha começado anos atrás, porque aquele documento não era lembrança, era prova. E prova sempre cobra um preço. Enquanto o sol descia e a sombra da casa se alongava pelo chão, senti um arrepio subir pelas costas. Tive a clara impressão de que ficar ali significava aceitar que aquela história não tinha acabado, que aquela terra não queria dono, queria resposta, e que, se eu escolhesse ficar, não seria em silêncio. Dobrei o papel com cuidado, como se ele pudesse se desfazer entre meus dedos, e naquele momento entendi que minha vida tinha mudado. Não porque eu quis, mas porque alguém, no passado, decidiu esconder a verdade naquele chão, esperando que ninguém tivesse coragem de cavar. O que eu ainda não sabia era quem mais sabia daquele segredo e quanto tempo eu teria antes que aparecessem para me impedir. Porque algumas terras não assustam pelo que mostram. Assustam pelo que obrigam a gente a enfrentar. A tarde estava caindo quando cheguei naquele lugar pela primeira vez. Fazia 3 dias que Sebastião tinha morrido. 3 dias que o mundo tinha virado de cabeça para baixo, e eu tinha entendido, de uma vez por todas, que não dava mais para contar com ninguém. As contas atrasadas, os olhares de pena, as promessas vazias dos parentes dele. Tudo isso me empurrou para longe da cidade, para longe das bocas que falavam da minha vida como se fosse novela. Peguei os meninos, Lucas de 6 anos e a pequena Ana de 4. Botei as trouxas no ônibus velho que ia para o interior de Goiás e vim. Não sabia direito para onde estava indo. Só sabia que não podia mais ficar. O homem que vendeu a terra para mim era magro, de olhos fundos, e falava pouco. Quando perguntei por que o preço estava tão baixo, ele desviou o olhar e disse que era longe demais, que a casa precisava de reforma, que não tinha vizinho por perto.
Achei que fosse sorte. Achei que Deus tivesse se lembrado de mim. A estrada de terra que levava até a propriedade era estreita e cheia de buracos. O motorista do ônibus me deixou na entrada, onde uma placa velha e torta pendia de um arame enferrujado. Não tinha nome, só dizia propriedade particular. Caminhamos quase meia hora debaixo do sol, eu carregando Ana no colo e Lucas segurando minha saia, até que a casa apareceu. Quando a vi, meu coração apertou. Não era como eu tinha imaginado. Era pior. As paredes de tijolos à vista estavam manchadas de umidade e mofo. O telhado de telhas vermelhas tinha vários buracos e dava para ver o céu através deles. A varanda de madeira estava apodrecida em vários pontos e a porta da frente pendia torta nas dobradiças. Ao redor, só mato seco, terra vermelha e aquele silêncio que parecia engolir qualquer som. Lucas apertou minha mão. Mãe, a gente vai morar aqui? Não consegui responder na hora. Só consegui olhar para aquela casa que parecia um esqueleto exposto ao tempo e sentir um nó na garganta. Mas o que eu ia fazer? Voltar? Voltar para onde? Para a casa dos sogros que me tratavam como se eu tivesse matado o filho deles? Para a cidade onde todo mundo sabia que eu estava quebrada? Vamos, eu disse, forçando um sorriso que não sentia. Vamos ver como é por dentro. A porta rangeu quando empurrei. O cheiro de mofo e poeira velha me atingiu como um murro. Lá dentro, a luz entrava pelos buracos do teto, desenhando círculos dourados no chão sujo. Tinha uma sala pequena com restos de móveis velhos cobertos por panos encardidos, uma cozinha minúscula com um fogão a lenha enferrujado e 2 quartinhos nos fundos. As janelas não tinham vidro, só as molduras vazias por onde o vento entrava livre. Coloquei Ana no chão e ela imediatamente se agarrou à minha perna, com medo. Lucas andou pela sala, olhando tudo com aquela curiosidade infantil que ainda não entende perigo. Tem fantasma aqui, mãe? Ele perguntou, e a voz dele ecoou pelas paredes vazias. Não tem fantasma, filho, só tem poeira, muita poeira. Mas eu menti. Tinha algo ali. Não era fantasma, mas era alguma coisa. Uma presença que não se via, mas se sentia. Como se a casa estivesse guardando segredo, respirando baixinho, esperando para ver o que eu ia fazer. Passei o resto do dia tentando limpar o que dava. Varri o chão, sacudi os panos velhos, abri as janelas para deixar o ar circular. Encontrei um colchão velho num dos quartos, cheio de manchas e rasgos, mas que ainda servia. Botei os meninos para dormir ali, cobertos com as poucas cobertas que trouxe. Eles caíram no sono rápido, exaustos da viagem e do calor. Eu não consegui dormir. Fiquei sentada na varanda, olhando a escuridão que engolia tudo ao redor. Não tinha luz elétrica. Não tinha som de carro, de gente, de nada. Só o vento soprando pelo mato e, de vez em quando, o uivo distante de algum animal. A lua estava cheia e iluminava a terra vermelha com uma luz fria e fantasmagórica. Foi quando ouvi o barulho. Um rangido baixo, vindo de dentro da casa. Gelei. Esperei. O som voltou, mais alto dessa vez. Parecia vir do quarto dos fundos, aquele que eu ainda não tinha explorado direito. Levantei devagar, peguei a lanterna velha que o homem que vendeu a terra tinha me dado e caminhei até lá. A porta estava entreaberta. Empurrei com cuidado e a luz da lanterna varreu o cômodo vazio. Não tinha nada ali, só tábuas soltas no chão e teias de aranha nos cantos. Mas o barulho continuava. Um rangido repetido, ritmado, como se alguém estivesse pisando nas tábuas. Foi quando percebi. Uma das tábuas do chão estava levantada, como se tivesse sido mexida recentemente. O coração disparou. Ajoelhei e puxei a tábua com cuidado. Ela saiu fácil demais, e lá embaixo, num buraco raso cavado na terra, estava um maço de papéis amarelados, amarrados com barbante. Peguei com as mãos tremendo. Eram folhas antigas, com a letra apressada e borrada em alguns trechos. Voltei para a varanda, sentei debaixo da luz da lua e comecei a ler.
As primeiras páginas eram confusas. Datas antigas, nomes que eu não conhecia, frases soltas, mas quanto mais eu lia, mais meu estômago apertava. Aquilo era um registro de algo que tinha acontecido ali, naquela terra, anos atrás. Falava de gente que tinha sumido, de acordos feitos na calada da noite, de dinheiro que mudou de mão, de silêncio que foi comprado. E no final da última página, uma frase estava sublinhada 3 vezes. Quem cavar aqui vai encontrar mais do que terra. Foi aí que entendi. Aquela terra não tinha sido abandonada, tinha sido silenciada. E eu, sem saber, tinha comprado não só um pedaço de chão, mas um segredo enterrado que alguém tinha tentado muito esconder. O vento soprou mais forte, fazendo as folhas do papel balançarem nas minhas mãos. Olhei para a casa atrás de mim e, pela primeira vez desde que cheguei, senti que ela não estava vazia. Estava cheia, cheia de história, de dor, de verdade enterrada. E eu, que tinha vindo para cá só para recomeçar, acabava de entender que tinha entrado numa história que não era minha, mas que agora não tinha mais como fugir. Porque algumas terras não assustam pelo que mostram, assustam pelo que obrigam a gente a enfrentar. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na varanda até o sol nascer, com um maço de papéis no colo e a cabeça pesada de pensamentos que não paravam quietos. Cada vez que fechava os olhos, via aquelas frases escritas com pressa, aqueles nomes riscados, aquelas datas que indicavam que algo tinha acontecido ali muito antes de eu chegar. E a frase final não saía da minha cabeça. Quem cavar aqui vai encontrar mais do que terra. O que estava enterrado ali? E quem tinha escrito aquilo? Quando a primeira luz do dia começou a clarear o horizonte, guardei os papéis dentro da minha bolsa velha e entrei para ver as crianças. Lucas e Ana ainda dormiam, enroladinhos um no outro no colchão velho. O rosto deles estava tranquilo, inocente. Eles não sabiam de nada. Não sabiam do medo que eu estava sentindo, da decisão que precisava tomar. Fui até a cozinha e acendi o fogão a lenha com galhos secos que encontrei no quintal. A fumaça subiu pelo buraco do teto e o cheiro de madeira queimada encheu a casa. Esquentei água numa panela velha e fiz um chá fraco com as folhas de hortelã que tinha trazido. Sentei na beirada da janela da cozinha e fiquei olhando lá fora. A luz da manhã mostrava melhor o estado da propriedade. Era maior do que eu tinha percebido na véspera. Além da casa, tinha um galpão caindo aos pedaços uns 50 metros para frente. Um curral vazio com as cercas quebradas. E mais adiante, uma construção pequena que parecia ter sido um poço ou uma cisterna. Tudo abandonado. Tudo silencioso. O mato seco cobria quase tudo, e a terra vermelha se estendia até onde a vista alcançava. Não tinha outra casa por perto, não tinha cerca de vizinho, não tinha nada que indicasse que alguém morava nas redondezas. Era só eu, as crianças, aquela terra e aquele segredo enterrado. Mãe! Me virei e vi Lucas na porta da cozinha, esfregando os olhos. Ele estava descalço, com a camisa amassada e o cabelo bagunçado. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Ele deu de ombros. Tive um sonho estranho. O coração apertou. Que tipo de sonho? Sonhei que tinha alguém andando pela casa. Uma mulher. Ela estava procurando alguma coisa. Gelei. Tentei não deixar o medo aparecer no rosto. Era só um sonho, Lucas. Casa nova. A gente sempre tem sonho estranho. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e escuros, iguais aos do pai. Mas ela parecia real, mãe. E ela estava chorando. Não sabia o que dizer. Puxei ele para perto e abracei, sentindo o corpinho magro dele contra o meu. Foi só sonho, tá? Aqui não tem ninguém além de nós 3. Mas enquanto falava, uma parte de mim se perguntava se eu estava dizendo a verdade. Se realmente não tinha mais ninguém ali.
ou se de alguma forma o passado daquele lugar ainda habitava entre aquelas paredes. Passei a manhã tentando organizar a casa, limpei o que dava, consertei o que era possível consertar com as ferramentas velhas que encontrei no galpão e fiz uma lista mental de tudo que precisava comprar na cidade. Comida, principalmente. As coisas que trouxe não iam durar mais que 3 dias, mas para ir até a cidade, precisava caminhar até a estrada principal e pegar o ônibus que passava 2 vezes por semana. E isso significava deixar as crianças sozinhas aqui, ou levar elas comigo, o que tornaria tudo mais difícil e mais caro. Estava pensando nisso quando ouvi um barulho vindo lá de fora. Um barulho de motor, um carro. Larguei o pano que estava usando para limpar a janela e saí correndo para a varanda. Lá embaixo, na estradinha de terra que levava até a propriedade, uma caminhonete velha e empoeirada estava parada. Um homem desceu do carro. Era alto, de ombros largos, com um chapéu de palha cobrindo o rosto. Usava calça jeans suja de terra e uma camisa xadrez desbotada. Meu corpo inteiro ficou tenso. Quem era aquele homem? O que ele queria aqui? Ele começou a caminhar em direção à casa, devagar, olhando ao redor como se conhecesse o lugar. Quando chegou mais perto, tirou o chapéu e eu pude ver o rosto. Devia ter uns 50 e poucos anos, com a pele marcada pelo sol, rugas profundas ao redor dos olhos e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era hostil, mas também não era amigável. "Bom dia", ele disse, parando no pé da escada da varanda. Desci 2 degraus, mas não cheguei perto. "Bom dia." Ele olhou para casa, para o mato ao redor, e depois de volta para mim. "A senhora é a nova dona?" "Sou." Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse processando aquela informação. Achei que ninguém ia querer esse lugar. O tom dele não era ameaçador, mas tinha algo por trás das palavras. Algo que me deixou ainda mais alerta. "Pois eu quis", respondi, mantendo a voz firme. "Precisa de alguma coisa?" Ele ficou em silêncio por um momento, só me olhando. Depois suspirou. "Vim avisar. A senhora comprou essa terra, é direito seu. Mas seria bom se não mexesse muito nas coisas aqui. Principalmente lá nos fundos." O sangue gelou nas veias. "Por quê?" "Porque tem coisa que é melhor ficar enterrada." A forma como ele disse aquilo, calma e direta, fez meu estômago revirar. Ele sabia do que estava escondido aqui, e estava me avisando para não procurar. "Quem é o senhor?" perguntei, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. "Meu nome é Geraldo. Eu morava aqui perto, anos atrás. Conheci o povo que morou nessa casa antes, e sei o que aconteceu com eles." "O que aconteceu?" Ele colocou o chapéu de volta na cabeça, cobrindo parcialmente o rosto. "Sumiram, do dia para a noite. Deixaram tudo para trás e nunca mais voltaram. A gente na região sabe que tem história aqui. História feia. Por isso ninguém quis comprar." "Mas eu comprei", respondi, erguendo o queixo. "E não vou sair." Geraldo me olhou por um longo momento e pela primeira vez vi algo parecido com pena nos olhos dele. "Então, tome cuidado, senhora. E se encontrar alguma coisa, não vá espalhando por aí. Tem gente que não gosta quando o passado volta à tona." Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele deu meia volta e caminhou de volta para a caminhonete. Entrou, ligou o motor e foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha no ar. Fiquei ali parada, com o coração batendo forte no peito e a mente acelerada. Aquele homem tinha vindo até aqui só para me avisar, para me dizer que eu não devia mexer em nada. Mas por quê? O que tinha enterrado aqui que era tão perigoso? E mais importante, quem era a gente que ele disse que não gostava quando o passado voltava à tona? O resto do dia passou num borrão. Tentei me ocupar com os afazeres da casa, mas a mente não parava quieta. Lucas e Ana brincavam no quintal, catando pedrinhas e fazendo desenhos na terra com gravetos, alheios a tudo. Eu os observava da janela, tentando manter a aparência de normalidade, mas por dentro estava em tumulto.
Quando a noite caiu, acendi uma lamparina a óleo que encontrei no galpão e reuni as crianças para jantar. Fiz uma sopa rala com os poucos legumes que restavam e um pedaço de pão duro que amoleci na água. Eles comeram em silêncio, cansados do dia. Depois que dormiram, voltei para a varanda com os papéis na mão. Reli tudo de novo, mais devagar dessa vez, tentando entender cada palavra, cada frase, cada nome. E quanto mais lia, mais as peças começavam a se encaixar. Aquela terra tinha sido palco de algo grave. Tinha nomes de pessoas que tinham sumido. Tinha referências a acordos, a dinheiro, a silêncio comprado. E no meio de tudo, uma frase que se repetia em várias páginas, como um refrão sinistro: ninguém pode saber. Fechei os olhos e respirei fundo. O que eu tinha nas mãos era perigoso. Se alguém descobrisse que eu tinha aqueles papéis, o que poderia acontecer? Geraldo tinha me avisado, tinha dito para eu não mexer, para não espalhar. Mas como eu ia fingir que não sabia de nada? Como ia viver aqui, criar meus filhos aqui, sabendo que tinha algo enterrado que alguém tinha matado para esconder? Porque quanto mais eu pensava, mais tinha certeza disso. Alguém tinha morrido por causa daquele segredo. E quem escreveu aqueles papéis sabia disso. Tinha escrito tudo, tinha escondido debaixo das tábuas, talvez como última tentativa de deixar a verdade registrada antes que fosse tarde demais. O vento soprou forte, apagando a chama da lamparina. Fiquei no escuro, só com a luz da lua iluminando a varanda. E foi nesse silêncio total que ouvi. Passos, passos lentos, arrastados, vindo da lateral da casa. O corpo inteiro congelou. Fiquei imóvel, sem respirar, só escutando. Os passos pararam. Silêncio. Depois voltaram, mais perto agora. Levantei devagar, o coração disparado, e me escondi atrás da porta. Peguei um pedaço de madeira que estava encostado na parede, a única coisa que podia servir de arma. Esperei. Os passos chegaram até a escada da varanda. Alguém estava ali. Alguém estava parado ali, do outro lado da porta, no escuro. E então, uma voz, baixa, rouca, quase um sussurro. Eu sei que você está aí dentro. Meu corpo inteiro virou pedra. A voz tinha vindo de fora, do outro lado da porta, tão próxima que parecia que a pessoa estava encostada na madeira velha. Era uma voz de homem, mas não era a voz de Geraldo. Era mais jovem, mais áspera, com um tom que não consegui decifrar se era ameaça ou desespero. Segurei o pedaço de madeira com tanta força que as mãos doeram. A respiração estava presa no peito. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Gritar, correr para os fundos e trancar as crianças comigo no quarto? Ou enfrentar quem quer que estivesse ali? Eu não vim fazer mal. A voz continuou, mais baixa ainda. Só preciso falar com você. Eu não respondi. Fiquei ali, parada, esperando. O silêncio se esticou entre nós como um fio prestes a arrebentar. Depois de um tempo que pareceu eterno, ouvi um suspiro cansado do outro lado da porta. Eu vi quando você acendeu a lamparina. Vi que você estava lendo alguma coisa e sei o que você encontrou. O sangue gelou. Ele sabia dos papéis. Mas como? Estava me vigiando. Há quanto tempo? Eu sei porque eu fui quem escondeu aquilo ali. A voz disse, e pela primeira vez percebi que tinha algo quebrado nela. Algo que soava a cansaço, a derrota. Faz 7 anos, escrevi tudo antes de fugir. Achei que ninguém ia encontrar. Achei que ninguém ia querer essa terra. Minha mente acelerou. Quem tinha escrito aqueles papéis estava ali, do outro lado da porta, vivo, e sabia que eu tinha lido. O que você quer? Consegui perguntar, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Saber se você vai contar para alguém. E se eu for? Silêncio. Depois um som abafado, como se ele tivesse se encostado na porta. Então a gente vai morrer. Você, eu e todo mundo que souber. O tom não era dramático, não era exagerado, era factual, cansado,
como se ele estivesse apenas repetindo uma verdade que já conhecia há muito tempo. Por que você voltou? Perguntei, ainda sem abrir a porta. Porque eu vi que tinha alguém aqui. Porque faz 7 anos que eu tô fugindo e tô cansado. E porque se você vai morar aqui, você precisa saber no que tá se metendo. Fiquei em silêncio, processando. Aquilo podia ser uma armadilha. Podia ser alguém tentando me enganar para eu abrir a porta. Mas alguma coisa na voz dele, alguma coisa naquele cansaço profundo me fez hesitar. Como eu sei que você não vai me fazer mal? Você não sabe, mas se eu quisesse, já tinha feito. Essa porta não aguenta nem um chute. Verdade. A porta era velha, pendia torta nas dobradiças e qualquer homem adulto conseguiria derrubar. Se ele quisesse entrar à força, já teria entrado. Respirei fundo. Era uma decisão estúpida, uma decisão perigosa. Mas se eu não abrisse aquela porta, nunca ia saber a verdade. E alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que tinha me trazido até aquela terra maldita, me dizia que eu precisava saber. Afastei o pedaço de madeira, mas mantive ele perto. Destranquei a porta devagar e abri uma fresta só o suficiente para ver quem estava do outro lado. Ele estava sentado no chão da varanda, de costas para a porta, olhando para a escuridão lá fora. Era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, magro demais, com roupas sujas e rasgadas. O cabelo estava longo e embaraçado, e mesmo no escuro dava para ver que ele não tomava banho há dias. Tinha as mãos apoiadas nos joelhos e a cabeça baixa, como se carregar o próprio corpo fosse um esforço grande demais. Você pode entrar, eu disse, a voz ainda cautelosa, mas devagar, e com as mãos onde eu possa ver. Ele levantou devagar, se apoiando na parede, e se virou. O rosto dele estava magro, com barba por fazer e olheiras profundas. Os olhos eram escuros e cansados, o tipo de cansaço que vem de dentro, de carregar peso demais, por tempo demais. Ele não parecia perigoso, parecia derrotado. Entrou na casa devagar, as mãos abertas e visíveis. Parou no meio da sala, sem se aproximar de mim. Eu mantive distância, o pedaço de madeira ainda na mão. Como você se chama? Perguntei. Rafael. Ele olhou ao redor para o interior da casa que ele claramente conhecia. Eu morei aqui, com minha mãe e meu pai, antes de tudo acontecer. O coração apertou. O que aconteceu? Ele fechou os olhos como se as palavras doessem só de serem ditas. Meu pai viu uma coisa que não devia. O trabalho dele era cuidar dessa terra para um homem rico da cidade. Um dia ele estava consertando a cerca lá nos fundos e viu gente enterrando algo, viu quem era, e quando tentou falar, ameaçaram a gente. Ameaçaram como? Disseram que se meu pai abrisse a boca iam matar todo mundo. Ele, minha mãe, eu. Disseram que iam fazer a gente sumir igual fizeram com o que estava enterrado ali. Minha garganta secou. E o que seu pai fez? Ficou quieto. Por um tempo, mas não conseguia viver com aquilo. Toda noite ele tinha pesadelo. Acordava gritando. Minha mãe chorava, pedia para ele esquecer, mas ele não conseguia. Então, ele começou a escrever. Escrevia tudo o que tinha visto, tudo o que sabia, e escondia debaixo das tábuas do quarto. Por quê? Porque ele achava que, se alguma coisa acontecesse com a gente, pelo menos a verdade ia ficar registrada. Alguém ia encontrar um dia e ia saber. Rafael parou, a voz falhando. Limpou o rosto com as costas da mão e percebi que ele estava segurando o choro. Mas não adiantou. Eles descobriram que meu pai estava escrevendo. Não sei como, mas descobriram. E numa noite eles vieram. Bateram na porta, entraram e levaram meu pai. Minha mãe tentou segurar, gritou, implorou, mas eles empurraram ela e levaram ele à força. Eu estava escondido no armário, via tudo pela fresta, vi o rosto dele quando olhou para trás, para mim e para minha mãe pela última vez. A voz dele quebrou de vez. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu não sabia o que dizer. Só fiquei ali,
segurando aquele pedaço de madeira inútil, sentindo o peso daquela história cair sobre mim. E sua mãe? Perguntei baixinho. Morreu 6 meses depois. Não aguentou. Parou de comer, parou de falar, parou de viver. Eu tinha 23 anos e não sabia o que fazer. Enterrei ela no quintal, peguei o que dava para carregar e fugi. Fui embora achando que, se eu sumisse, eles iam me esquecer. E esqueceram? Ele balançou a cabeça. Não sei. Fiquei 7 anos pulando de cidade em cidade, trabalhando em roça, em construção, em qualquer coisa que pagasse e não exigisse documento, sempre com medo, sempre olhando para trás, até que semana passada ouvi que alguém tinha comprado essa terra. E eu precisava voltar. Precisava saber se os papéis ainda estavam aqui. Ele me olhou, e nos olhos dele tinha um misto de medo e esperança desesperada. Você leu tudo? Assenti devagar. Então você sabe o que tem enterrado aqui. Você sabe quem fez. E você sabe que se eles descobrirem que você sabe, vão fazer com você o que fizeram com meu pai. O ar ficou pesado entre nós. Ouvi um barulhinho vindo do quarto e meu corpo inteiro ficou alerta. Era Ana se mexendo no sono. Rafael seguiu meu olhar e entendeu. Você tem filhos aqui? Não respondi, mas ele viu a resposta no meu rosto. Meu Deus, ele sussurrou. Você trouxe crianças para cá? Eu não sabia, respondi, a voz saindo mais defensiva do que pretendia. Eu comprei essa terra porque era tudo que eu podia pagar. Eu sou viúva, não tenho ninguém, não tenho para onde ir. Eu não sabia de nada disso. Rafael passou a mão pelo cabelo, desesperado. Então você precisa ir embora. Amanhã mesmo. Pega seus filhos e sai daqui. Esquece que viu aqueles papéis. Esquece que eu existo e vai embora. Ir para onde? A voz saiu mais alta do que eu queria, carregada de toda a frustração e desespero que eu vinha engolindo. Eu não tenho para onde ir. Essa terra é tudo que eu tenho. Se eu for embora, a gente vai acabar na rua, ou pior. É melhor do que acabar enterrado aqui. O silêncio caiu como uma pedra. Ficamos nos encarando. 2 estranhos unidos pelo mesmo segredo terrível, pelo mesmo medo que agora nos conectava. Foi quando ouvi o som de um motor ao longe. Rafael ouviu também. O rosto dele ficou branco. Eles vieram. Ele sussurrou, a voz carregada de pânico. Eles me seguiram. Corri até a janela e olhei para fora. 2 caminhonetes estavam subindo a estrada de terra, os faróis cortando a escuridão. Vinham devagar, mas vinham direto para cá. Apaga a luz. Rafael sussurrou, já se movendo. Apaga tudo e fica quieta. Apaguei a lamparina com as mãos tremendo. A escuridão engoliu a casa. Lá fora, os motores foram ficando mais altos, mais próximos. As luzes dos faróis começaram a iluminar a varanda. E então, tudo parou. As caminhonetes estacionaram em frente à casa. Os motores desligaram. Portas se abriram e se fecharam. Vozes baixas conversavam lá fora, próximas demais. Rafael estava encostado na parede, tremendo inteiro, os olhos arregalados de terror. E eu, ali parada no escuro, com meus filhos dormindo no quarto dos fundos e homens desconhecidos cercando minha casa, entendi que tinha passado do ponto sem volta. Porque algumas decisões a gente não escolhe. A vida escolhe por nós. E naquele momento, minha vida tinha escolhido me colocar no meio de algo que era maior, mais perigoso e mais antigo do que eu. Alguém bateu na porta. 3 batidas fortes, autoritárias. Sabemos que tem alguém aí dentro. Abre a porta. A voz do outro lado da porta não era de alguém fazendo pedido, era de alguém dando ordem. Fiquei paralisada no escuro, sentindo cada batida do meu coração ecoar nos ouvidos como tambor. Rafael estava encolhido contra a parede, a respiração tão acelerada que parecia que ele ia desmaiar a qualquer momento. Lá fora, ouvi passos pesados andando pela varanda, testando as tábuas velhas que rangiam sob o peso. Não adianta fingir que não tem ninguém, a voz continuou mais alta agora.
A gente viu a luz e sabemos que o Rafael tá aí dentro. Meu sangue gelou. Eles sabiam o nome dele, sabiam que ele tinha voltado, e se sabiam disso, sabiam de tudo. Rafael me olhou no escuro, e mesmo sem luz suficiente, consegui ver o terror absoluto estampado no rosto dele. Ele balançou a cabeça devagar, um gesto silencioso me implorando para não abrir, para não responder, para não fazer nada que confirmasse que estávamos ali. Mas eles já sabiam. Outra batida na porta, mais forte dessa vez, fazendo a madeira velha tremer nas dobradiças. Última chance. Abre essa porta ou a gente derruba. Pensei nos meus filhos dormindo no quarto dos fundos. Pensei em Lucas e Ana, tão pequenos, tão inocentes, sem ter ideia do perigo que estava a poucos metros deles. Se aqueles homens derrubassem a porta, se entrassem à força, o que fariam? O que aconteceria com as crianças? Não podia deixar isso acontecer. Antes que pudesse me mover, senti a mão de Rafael no meu braço, me segurando. Ele estava tremendo, mas havia uma determinação desesperada nos olhos dele. Deixa eu falar com eles. Ele sussurrou tão baixo que mal consegui ouvir. É comigo que eles querem. Eu saio. Você fica aqui com seus filhos, tranca tudo e não abre para ninguém. De manhã você pega eles e vai embora daqui. Não, respondi no mesmo tom. Eles vão te matar. Já tô morto faz 7 anos. Só tô esperando o dia chegar. Havia uma aceitação mórbida na voz dele, como se já tivesse feito as pazes com o próprio fim há muito tempo. Mas eu não conseguia aceitar aquilo. Não conseguia simplesmente deixar ele sair e morrer por uma verdade que eu agora também sabia. Você não precisa fazer isso, sussurrei. Preciso, porque se eles entrarem aqui e virem que você tem os papéis que você leu, vão fazer com você e seus filhos o que fizeram com meu pai e minha mãe, e eu não consigo carregar mais uma família na consciência. Antes que eu pudesse impedi-lo, Rafael soltou meu braço e caminhou até a porta. Parou por um momento, a mão na tranca, o corpo inteiro tenso como corda prestes a arrebentar. Depois, respirou fundo e abriu. A luz dos faróis das caminhonetes invadiu a sala, tão forte que precisei cobrir os olhos. Quando me acostumei, vi 3 homens parados na varanda. Um deles segurava uma lanterna potente que apontava diretamente para Rafael. Os outros 2 estavam posicionados dos lados, com as mãos nos cintos, onde mesmo no contraluz dava para ver o volume de armas. Olha só quem resolveu aparecer, disse o homem do meio, aquele que tinha batido na porta. Era alto, de ombros largos, com um boné escuro cobrindo parte do rosto. A voz era a mesma que tinha dado a ordem. 7 anos sumido e volta justamente agora. Que coincidência, não é, Rafael? Rafael não respondeu. Só ficou ali, parado na soleira da porta, bloqueando a passagem como se o corpo magro dele fosse suficiente para impedir qualquer coisa. Cadê? O homem perguntou, dando um passo à frente. Cadê o quê? Não me testa, moleque. A gente sabe que seu pai escreveu tudo. Sabe que ele escondeu em algum lugar dessa casa. E a gente quer de volta. Não sei do que você está falando. O homem riu, mas não tinha humor naquele som. Era um riso frio, perigoso. Seu pai era fraco, não aguentou ficar quieto, ficou escrevendo, achando que isso ia fazer diferença, e olha onde isso levou ele. Rafael deu um passo à frente saindo da porta, e pela primeira vez vi raiva no rosto dele. Vocês mataram meu pai por nada. Ele nunca ia contar, ele só queria registrar a verdade. A verdade. O homem cuspiu a palavra como se fosse veneno. Não serve para nada quando ela destrói gente poderosa. Seu pai aprendeu isso, sua mãe aprendeu isso, e você também vai aprender. Ele fez um sinal com a cabeça e os outros 2 homens se moveram, subindo os degraus da varanda. Rafael recuou instintivamente, mas não voltou para dentro da casa. Ficou ali, no meio, tentando bloquear a passagem. A mulher que comprou essa terra não tem nada a ver com isso, Rafael disse rápido. Ela não sabe de nada. Deixa ela em paz. Os olhos do homem do meio se voltaram para mim pela primeira vez.
Mesmo na penumbra, senti o peso daquele olhar, frio e calculista, me avaliando como se estivesse decidindo meu destino ali mesmo. É verdade? Ele perguntou diretamente para mim. Você não sabe de nada? Minha boca estava seca. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Precisava decidir naquele segundo, mentir ou dizer a verdade. E qualquer uma das duas escolhas podia significar a morte. Eu acabei de chegar aqui, consegui dizer, forçando a voz a sair firme. Comprei essa terra porque era barata. Não sei nada sobre o que aconteceu antes. O homem continuou me olhando em silêncio, como se pudesse ver através de mim. Depois virou para Rafael. Vamos fazer o seguinte. Você vai entrar nessa casa e vai procurar tudo que seu pai escreveu. Cada papel, cada anotação, cada pedaço de prova. E vai me entregar. Faz isso e a gente vai embora e esquece que você existe. Não faz, e a gente queima essa casa com todo mundo dentro. Senti as pernas bambearem. Ele tinha acabado de ameaçar queimar minha casa com meus filhos dentro, com uma calma assustadora, como quem ameaça pisar numa formiga. Os papéis não estão aqui. Rafael mentiu, a voz tremendo. Eu queimei tudo antes de fugir. Mentira. O homem deu mais um passo à frente. Se tivesse queimado, não teria voltado. Voltou porque queria ter certeza de que ninguém ia encontrar. Mas alguém encontrou, não foi? E agora você está desesperado, tentando proteger essa mulher e os filhos dela. Rafael não respondeu, mas a expressão dele entregou tudo. O homem sorriu. É isso mesmo, ela já leu, ela já sabe. Não! Rafael gritou, mas já era tarde. Num movimento rápido, um dos homens agarrou Rafael pelos braços, imobilizando ele. O outro subiu os últimos degraus e entrou na casa, vindo direto na minha direção. Tentei recuar, mas ele foi mais rápido. Agarrou meu braço com força, me puxando para fora. Solta ela! Rafael gritou, se debatendo, mas o homem que o segurava era forte demais. Cadê os papéis? O homem do meio perguntou diretamente para mim, o rosto agora a poucos centímetros do meu. Consegui ver os olhos dele, pequenos e duros, sem um pingo de compaixão. Eu não sei de nada, repeti, mas minha voz falhou. Tá mentindo. Ele olhou para o homem que tinha entrado na casa. Revira tudo, cada canto, cada tábua, cada buraco. O homem que me segurava me soltou e entrou na casa. Ouvi ele andando pesado pela sala, derrubando coisas, abrindo gavetas, arrastando móveis. O som ecoava pela casa silenciosa e meu coração quase parou quando ouvi Lucas chorando no quarto. Mãe! Tentei correr, mas o homem do meio me bloqueou. Fica quieta. Se seus filhos ficarem no quarto e não saírem, nada vai acontecer com eles. Deixa eu ir acalmar eles, implorei, toda a firmeza anterior desaparecendo. Por favor, são crianças pequenas. Ele hesitou, e naquele segundo de hesitação, algo mudou na expressão dele. Não foi compaixão, mas talvez um cálculo. Crianças chorando chamavam atenção, mesmo num lugar isolado como aquele. Vai, mas deixa a porta aberta e não tenta nada. Corri para o quarto. Lucas estava sentado na cama, segurando Ana no colo. Ela chorava baixinho, assustada com os barulhos. Lucas me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de medo. Mãe, quem são esses homens? Ajoelhei na frente deles e abracei os dois com força. Ficam aqui, tá? Não saiam, não façam barulho, a mãe vai resolver. Você vai embora? Lucas perguntou, a voz fina de pânico. Não vou embora, nunca vou embora. Só preciso que vocês fiquem aqui quietinhos enquanto eu converso com eles. Beijei as testas dos dois e saí do quarto, fechando a porta só um pouco, o suficiente para eles não verem o que estava acontecendo, mas ainda conseguir ouvir se algo piorasse. Quando voltei para a sala, o homem já tinha encontrado. Estava de pé no meio do cômodo, segurando o maço de papéis amarelados, com uma expressão de satisfação sombria no rosto. Estava debaixo das tábuas, igualzinho o Rafael disse. Ele falou para o homem do meio, que pegou os papéis e começou a folhear rapidamente, mesmo na pouca luz.
Depois de alguns segundos, ele parou de ler e olhou para mim. Você leu isso? Não adiantava mentir. Ele ia saber. Li. Tudo. Tudo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, só me olhando. Depois dobrou os papéis e guardou no bolso. Então você sabe demais. O ar sumiu dos meus pulmões. Rafael tentou se debater de novo, gritando, mas levou um golpe na nuca que o fez cair de joelhos. Não! Gritei. Eu não vou contar para ninguém. Eu juro. Só quero viver aqui em paz com meus filhos. Todo mundo diz isso, até o momento que a consciência pesa ou alguém oferece dinheiro. Não dá para confiar. Eu não tenho ninguém. Minha voz saiu num grito desesperado. Não tenho família, não tenho amigos, não tenho ninguém que se importe se eu tô viva ou morta. Quem eu ia contar? Pra quê? Ele inclinou a cabeça considerando. E foi nesse momento que percebi algo. Ele não queria me matar. Não porque tivesse pena, mas porque era complicado. Matar uma mulher com 2 filhos pequenos, numa casa que acabara de ser comprada, chamaria a atenção. Deixaria rastros, e gente poderosa não gostava de rastros. Tem outra opção, ele disse finalmente. Você esquece tudo que leu. Nunca fala sobre isso com ninguém. Vive sua vida quieta nessa terra, cuida dos seus filhos e a gente deixa vocês em paz. E o Rafael? O Rafael vem com a gente. Para onde? Ele não respondeu. Não precisava. A resposta estava nos olhos dele. Rafael levantou a cabeça, o rosto sangrando de onde tinha batido. Aceita, ele disse para mim, a voz fraca. Aceita e protege seus filhos. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Aquilo era impossível. Como eu ia viver sabendo que deixei um homem morrer para me salvar? Como ia dormir à noite, sabendo que tinha uma verdade enterrada no meu quintal e que fiquei calada? Mas então, pensei em Lucas e Ana. Pensei nos rostinhos assustados deles, nos olhos cheios de medo, na confiança que tinham em mim para protegê-los, e entendi que não tinha escolha. Nunca tive. Eu aceito, sussurrei. Mas, por favor, não machuquem ele na minha frente. Não na frente dos meus filhos. O homem do meio assentiu. Ninguém vai ver nada. Vamos levar ele embora e amanhã, quando o sol nascer, você acorda como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Assenti, incapaz de falar. Eles pegaram Rafael e começaram a arrastá-lo para fora. Ele não resistiu. Só me olhou uma última vez e naquele olhar havia algo que parecia perdão, como se entendesse. Como se soubesse que eu não tinha outra escolha. Quando chegaram na porta, o homem do meio se virou para mim uma última vez. Se algum dia você pensar em falar, lembra que a gente sabe onde seus filhos dormem. Lembra que a gente pode voltar a qualquer hora. E da próxima vez, não vamos ser tão gentis. E então eles saíram levando Rafael. Ouvi os motores das caminhonetes ligarem, ouvi elas se afastarem pela estrada de terra, ouvi o som ir sumindo até que só restasse o silêncio. Fiquei ali parada na varanda, sozinha, tremendo inteira, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um vazio enorme no peito. Tinha acabado de comprar minha segurança e a dos meus filhos com a vida de um homem. E enquanto o sol começava a clarear no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, entendi que tinha cruzado uma linha que nunca poderia voltar. Porque agora eu não era só uma viúva tentando recomeçar. Era uma cúmplice silenciosa de algo terrível. E esse silêncio ia me acompanhar pelo resto da vida. Voltei para dentro da casa que agora parecia diferente, manchada, pesada. Fui até o quarto e encontrei Lucas e Ana ainda abraçados na cama, com os olhos arregalados de medo. Os homens foram embora? Lucas perguntou baixinho. Foram, respondi, me deitando ao lado deles e puxando os dois para o meu colo. Já foram. Eles vão voltar? Pensei na ameaça. Pensei no olhar frio daquele homem. Pensei em Rafael sendo levado para algum lugar escuro de onde nunca voltaria. Não, menti, acariciando os cabelos deles. Não vão voltar.
A gente está seguro agora. Mas enquanto segurava meus filhos e sentia eles finalmente relaxarem e voltarem a dormir, uma parte de mim sabia que era mentira, porque a gente nunca ia estar realmente seguro, não enquanto aquela terra guardasse seus segredos, não enquanto eu soubesse a verdade e ficasse calada. E naquela manhã, vendo a luz do dia invadir aquela casa amaldiçoada, entendi que tinha feito uma escolha. Uma escolha terrível, mas uma escolha. Ia viver, ia criar meus filhos, ia fingir que nada daquilo tinha acontecido, mesmo que essa mentira me matasse aos poucos, todos os dias, pelo resto da vida. Os dias seguintes passaram como se eu estivesse vivendo debaixo d'água. Tudo parecia distante, abafado, irreal. Acordava antes do sol nascer, preparava o café da manhã para as crianças, limpava a casa, cuidava do quintal, e tudo isso com os movimentos automáticos de quem está apenas cumprindo gestos vazios. Lucas e Ana percebiam que algo estava errado comigo, mas não perguntavam. Crianças têm um instinto estranho para essas coisas. Sabem quando os adultos estão carregando algo pesado demais para ser compartilhado. Passei a evitar o quarto dos fundos. Não conseguia entrar lá sem lembrar de Rafael ajoelhado naquelas tábuas velhas, escondendo os papéis que o pai tinha escrito. Não conseguia olhar para aquele buraco vazio no chão sem sentir o estômago revirar. Então simplesmente fechei a porta daquele cômodo e decidi que ele não existia mais. Mas a noite era pior. Quando as crianças dormiam e a casa ficava em silêncio, eu ouvia coisas. Ou achava que ouvia passos arrastados na varanda, o rangido das tábuas soltas. Uma voz baixa chamando meu nome. Todas as vezes eu levantava, o coração disparado, e ia até a janela espreitar. Nunca tinha ninguém. Só o vento soprando pelo mato seco, só a lua iluminando a terra vermelha, só o silêncio pesado daquele lugar. Mas o pior de tudo era o que eu via quando fechava os olhos. Via o rosto de Rafael naquele último olhar, cheio de resignação e de uma tristeza antiga. Via ele sendo arrastado para fora da casa, enquanto eu ficava ali, parada, escolhendo minha própria vida em vez da dele. E quanto mais os dias passavam, mais aquela escolha doía. Na quinta manhã, depois daquela noite, decidi que precisava ir até a cidade. A comida estava acabando e precisava comprar algumas coisas básicas: feijão, arroz, óleo, sabão. Mas tinha outro motivo também. Um motivo que eu não queria admitir nem para mim mesma. Precisava sair daquela casa. Precisava respirar um ar que não fosse tão pesado de memórias e medo. Acordei as crianças cedo. Dei banho nelas, com a água que tinha aquecido no fogão a lenha. Vesti nelas as roupas menos surradas que tínhamos e começamos a caminhada até a estrada principal. Era longe, quase 1 hora andando, mas não tinha outro jeito. O sol já estava quente quando chegamos no ponto onde o ônibus passava. Esperamos quase 2 horas até ele aparecer, um ônibus velho e barulhento que chacoalhava em cada buraco da estrada. Paguei as passagens com as últimas moedas que tinha e sentei com as crianças no banco de trás. Lucas colou o rosto na janela suja, observando a paisagem passar, enquanto Ana cochilava no meu colo. A cidade era pequena, pouco mais que um vilarejo com algumas ruas de terra, casas simples, uma igreja branca no centro da praça e meia dúzia de comércios. Desci do ônibus e caminhei até o mercadinho, aquele tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo e as novidades se espalham mais rápido que fogo em mato seco. Quando entrei, a dona do estabelecimento, uma senhora gorda de cabelos grisalhos presos num coque frouxo, me olhou com aquela curiosidade maliciosa que gente de cidade pequena reserva para estranhos. "Bom dia", cumprimentei, pegando uma cesta de palha. "Bom dia", ela respondeu, me avaliando da cabeça aos pés. "A senhora é nova por aqui?" "Sou. Comprei aquela terra uns quilômetros para fora da cidade, a fazendinha com a casa velha." A expressão dela mudou na mesma hora.
A curiosidade deu lugar a algo parecido com surpresa, ou talvez susto. Ela trocou um olhar rápido com o homem que estava no caixa, provavelmente o marido, antes de voltar a atenção para mim. Aquela terra lá nos fundos, a que ficou abandonada uns anos? Essa mesma. Ela fez um barulho com a língua, meio reprovador. Nossa Senhora! Não sabia que alguém tinha comprado aquilo. Achei que ia ficar lá, caindo aos pedaços, até virar pó. Por quê? Perguntei, fingindo inocência enquanto pegava um pacote de arroz da prateleira. Ah, minha filha, aquele lugar tem história. Morava lá uma família anos atrás. O marido sumiu de uma hora para outra, a esposa morreu de desgosto e o filho fugiu sem olhar para trás. Desde então ninguém quis aquilo. Dizem que a terra é amaldiçoada. Meu estômago apertou, mas mantive a expressão neutra. Não acredito em maldição, só em terra boa para plantar. Ela me olhou com pena. Espero que a senhora tenha razão, mas se eu fosse a senhora, tomava cuidado. Tem gente nessa região que não gosta quando mexem no que deveria ficar quieto. A forma como ela disse aquilo baixinho, olhando ao redor como se alguém pudesse estar ouvindo, fez meu sangue gelar. Ela sabia. Talvez não soubesse os detalhes, mas sabia que tinha algo errado com aquela terra. E estava me avisando. Vou tomar cuidado, respondi, a voz saindo mais firme do que eu sentia. Peguei o resto das compras em silêncio, o básico que o dinheiro permitia, e paguei. Quando estava saindo, a mulher me chamou. Moça, me virei. Se precisar de alguma coisa, de ajuda, pode vir aqui. A gente não é de se meter na vida dos outros, mas também não gosta de ver gente sofrer. Havia sinceridade naquelas palavras, e pela primeira vez em dias senti algo parecido com calor no peito. Obrigada. Saí do mercado e caminhei até a pracinha com as crianças. Sentamos num banco de madeira debaixo de uma árvore grande e deixei Lucas e Ana comerem os pães que tinha comprado enquanto eu observava o movimento lento daquela cidadezinha. Algumas pessoas passavam, a maioria idosos ou mulheres com crianças pequenas. Os homens deviam estar no roçado ou nas fazendas ao redor. Foi quando vi Geraldo. Ele estava do outro lado da praça, encostado na parede da igreja, fumando um cigarro. Quando nossos olhares se cruzaram, ele não desviou. Só ficou ali, me olhando com aquela mesma expressão que tinha quando apareceu na minha casa. Aquela mistura de aviso e pena. Depois de um momento, ele jogou o cigarro no chão, pisou em cima e começou a caminhar na minha direção. Meu corpo inteiro ficou tenso. Puxei Lucas e Ana para mais perto de mim. Pensei que já teria ido embora. Ele disse quando chegou perto, a voz baixa. Não tenho para onde ir. Ele balançou a cabeça como se aquilo fosse a coisa mais triste que já tinha ouvido. Então você realmente vai ficar? Vou. Mesmo depois do que aconteceu? Gelei. Como você sabe? Vi as caminhonetes subindo aquela estrada de noite. Vi elas voltando de manhã cedo. E vi que só voltaram 2. Ele me olhou diretamente nos olhos. Levaram o menino, não foi? O Rafael. Não consegui responder. A garganta tinha fechado. Geraldo suspirou fundo. Eu avisei ele para não voltar. Avisei faz uns meses, quando ele apareceu aqui fazendo pergunta. Disse que aquilo só ia trazer problema, mas ele não ouviu. Você conhecia ele? Conheci o pai dele. Bom homem. Trabalhador, honesto demais para a própria segurança. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão. O que eles fizeram com ele foi injusto, mas injustiça é coisa que sobra por aqui. E ninguém fez nada? A revolta vazou na minha voz. Ninguém denunciou, ninguém investigou? Geraldo deu uma risada amarga. Denunciar para quem? Para o delegado que janta na casa do fazendeiro toda semana? Para o prefeito que deve o cargo para a mesma família? Aqui não funciona assim. Aqui, quem tem dinheiro e terra tem poder, e quem não tem aprende a ficar quieto. As palavras dele ecoaram dentro de mim, confirmando o que eu já sabia, mas não queria aceitar. Estava sozinha, completamente sozinha. Não tinha justiça, não tinha proteção,
Não tinha ninguém para recorrer se as coisas dessem errado. Então o que eu faço? Perguntei, e pela primeira vez desde que tinha chegado naquela terra maldita, deixei o desespero aparecer na voz. Como eu vivo sabendo do que sei? Geraldo me olhou por um longo tempo. Depois suspirou. Faz o que todo mundo aqui faz. Abaixa a cabeça, cuida da sua vida e deixa o passado onde está. É a única forma de sobreviver. E se eu não conseguir? Então você acaba igual ao pai do Rafael, ou pior. Ele olhou para Lucas e Ana que estavam sentados no banco, alheios à conversa. Mas você tem esses dois para pensar. E criança precisa de mãe viva, não de mãe morta por causa de verdade que não vai mudar nada. Ele tinha razão. Eu sabia que ele tinha razão. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Geraldo colocou a mão no meu ombro, um gesto breve e desajeitado. Olha, se precisar de alguma coisa, um conserto na casa, ajuda com a terra, qualquer coisa, pode me procurar. Eu moro uns quilômetros dali, na fazenda ao lado da estrada velha. Não sou de me meter na vida dos outros, mas também não gosto de ver gente sofrendo sozinha. Era a segunda vez naquele dia que alguém oferecia ajuda. E mesmo que fosse uma ajuda limitada, cercada de medo e cautela, ainda era mais do que eu esperava encontrar. Obrigada, consegui dizer. Ele assentiu e se afastou, as mãos nos bolsos, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Fiquei ali sentada, vendo ele sumir na esquina, e me perguntei quantas outras pessoas naquela cidade sabiam do que tinha acontecido. Quantas viviam com segredos parecidos, guardados no peito, pressionando, sufocando, mas nunca falados em voz alta. Voltamos para casa no fim da tarde, quando o sol já estava baixo e o calor começava a diminuir. As crianças estavam cansadas da caminhada e do dia na cidade. Ana dormiu no meu colo durante quase toda a volta. E Lucas caminhava devagar ao meu lado, arrastando os pés na terra vermelha. Quando a casa apareceu no horizonte, senti aquele aperto familiar no peito. Parecia que ela estava me esperando, agachada naquela terra como um bicho velho e cansado. As paredes rachadas, o telhado com buracos, a varanda de madeira podre, tudo aquilo que antes me parecia apenas decadente, agora parecia sinistro. Mas era minha casa, a única que eu tinha, e ia ter que aprender a viver nela. Quando nos aproximamos, percebi algo diferente. A porta da frente estava entreaberta. Parei no mesmo instante, o coração disparando. Tinha certeza de que tinha trancado antes de sair. Tinha verificado 2 vezes, por puro medo de deixar a casa vulnerável enquanto estivesse fora. Mãe! Lucas me olhou, percebendo minha tensão. Fica aqui com a Ana. Ordenei, baixando a menina no chão. Não sai daí. Mas, mãe, Lucas, fica aqui. A voz saiu mais dura do que eu pretendia, mas funcionou. Ele ficou parado, segurando a mão da irmã, enquanto eu caminhava devagar em direção à casa. A porta rangia levemente com o vento. Subi os degraus da varanda com cuidado, atenta a qualquer som, qualquer movimento. Empurrei a porta totalmente aberta e olhei para dentro. A casa estava bagunçada. Não destruída, mas claramente revistada. As gavetas da cozinha estavam abertas. Os poucos móveis que tinha haviam sido mexidos, e no chão da sala havia pegadas de terra que não eram minhas. Alguém tinha entrado ali. Alguém tinha procurado alguma coisa. Caminhei até o quarto dos fundos, aquele que eu tinha evitado nos últimos dias. A porta estava escancarada. As tábuas do chão, aquelas que Rafael tinha levantado para esconder os papéis, estavam todas arrancadas e jogadas de lado. O buraco na terra estava ainda mais fundo, como se alguém tivesse cavado procurando por mais coisas. Meu estômago revirou. Eles tinham voltado. Não tinha sido suficiente levar Rafael e os papéis. Eles queriam ter certeza de que não tinha mais nada escondido. Queriam eliminar qualquer possibilidade de que a verdade voltasse à tona. Foi quando vi. No meio do quarto, em cima das tábuas arrancadas, havia um bilhete, um pedaço de papel branco dobrado ao meio.
Peguei com as mãos tremendo e abri. A mensagem era curta, escrita com letra apressada. Não esqueça do nosso acordo. Você fica quieta, a gente deixa você viver. Qualquer deslize e a gente volta. E da próxima vez, não vamos ser gentis com as crianças. Não tinha assinatura. Não precisava. Amassado o papel na mão, sentindo a raiva e o medo brigando dentro de mim. Queriam me manter na linha. Queriam ter certeza de que eu estava apavorada demais para falar, quebrada demais para reagir. E o pior é que estavam certos. Voltei para fora, guardei o bilhete no bolso e forcei um sorriso quando vi Lucas e Ana ainda parados onde eu tinha deixado, me olhando com os olhos arregalados de preocupação. Tá tudo bem, menti. A porta só ficou mal fechada. O vento abriu. Tem certeza? Lucas perguntou desconfiado. Certeza. Mas quando entramos na casa e comecei a arrumar a bagunça, com as crianças me ajudando, sem entender o que realmente tinha acontecido, entendi uma coisa. Ia ter que viver assim daquele dia em diante, com o medo constante, com os olhos sempre olhando por cima do ombro, com a certeza de que a qualquer momento eles podiam voltar. E quando a noite caiu e coloquei Lucas e Ana para dormir, sentei na varanda com a lamparina acesa e olhei para aquela terra vermelha que se estendia ao redor da casa. Aquela terra que guardava segredos enterrados. Aquela terra que eu tinha comprado, achando que era recomeço e que tinha se revelado uma prisão. Porque agora eu entendia. Não tinha como fugir. Não tinha como voltar atrás. Estava presa naquele lugar tanto quanto Rafael tinha estado. Tanto quanto o pai dele tinha estado antes de sumir. A diferença era que eu ainda estava viva, e enquanto estivesse, ia fazer tudo ao meu alcance para manter meus filhos seguros. Mesmo que isso significasse carregar aquele silêncio pelo resto da vida. Mesmo que isso me matasse aos poucos, todos os dias, sem ninguém ver. As semanas começaram a se arrastar como feridas que não cicatrizam. Acordava todos os dias antes do sol nascer. Não porque queria, mas porque o corpo tinha desaprendido a dormir. Ficava deitada na cama velha, olhando para o teto cheio de buracos por onde via pedaços do céu escuro, e contava os minutos até a primeira luz do dia aparecer. Só então levantava, acendia o fogão a lenha, esquentava a água e preparava alguma coisa para as crianças comerem. Lucas e Ana tinham se adaptado àquele lugar de um jeito que eu não conseguia. Crianças têm uma capacidade estranha de normalizar o que não é normal. Brincavam no quintal de terra vermelha, inventavam jogos com gravetos e pedras, corriam atrás dos poucos passarinhos que apareciam de vez em quando. Riam. E quando riam por alguns segundos, eu conseguia esquecer onde estávamos e por que estávamos ali. Mas só por alguns segundos. Porque o resto do tempo, a casa me lembrava. O quarto dos fundos, que eu ainda não tinha conseguido arrumar direito, me lembrava. A estrada vazia que levava até a propriedade me lembrava. E principalmente o silêncio. Aquele silêncio pesado que parecia ter ouvidos e olhos. Me lembrava de que eu estava vivendo sob vigilância invisível. Passei as primeiras semanas tentando dar alguma utilidade àquele lugar. Limpei o que dava para limpar, consertei o que dava para consertar com as poucas ferramentas velhas que encontrei no galpão. Comecei uma pequena horta nos fundos da casa, cavando a terra dura com uma enxada enferrujada, plantando sementes de tomate, alface e couve que tinha comprado na cidade. As crianças me ajudavam, sujas de terra da cabeça aos pés, e aquilo me dava algum senso de propósito. Mas por mais que tentasse me ocupar, por mais que forçasse minha mente a se concentrar nas tarefas do dia a dia, havia algo que eu não conseguia ignorar, a sensação constante de estar sendo observada. Às vezes, quando estava no quintal, sentia o peso de um olhar nas costas e me virava rápido, esperando ver alguém ali. Nunca tinha ninguém, só o mato seco balançando com o vento. Outras vezes, de noite, ouvia o som distante de um motor e meu corpo inteiro congelava, esperando ver os faróis das caminhonetes subindo pela estrada.
nunca apareciam. Mas a expectativa, o medo constante de que aparecessem, era quase pior do que se tivessem aparecido de verdade. Geraldo passou por lá 2 vezes, naquelas semanas. Da primeira vez, trouxe algumas tábuas de madeira que sobraram de uma reforma que ele tinha feito e me ajudou a consertar parte da varanda que estava mais podre. Trabalhamos em silêncio na maior parte do tempo, só trocando palavras necessárias sobre pregos e medidas. Mas quando foi embora, deixou um saco de farinha e outro de feijão na cozinha, sem dizer nada, como quem não queria que eu me sentisse em dívida. Da segunda vez, trouxe notícias que fizeram meu sangue gelar. Acharam um corpo, ele disse, sem rodeios, enquanto tomava o café ralo que eu tinha feito. Lá para os lados do Rio Seco, uns 20 quilômetros daqui. Não precisei perguntar de quem era. Eu sabia. Como ele estava? Perguntei, a voz saindo num fio. Geraldo olhou para a xícara na mão. Dizem que foi acidente, que ele caiu de uma ribanceira e bateu a cabeça. Mas ninguém acredita nisso. E vão investigar? Vão fingir que investigam. Vão escrever um relatório dizendo acidente e vão enterrar o corpo sem ninguém reclamar. Ele levantou os olhos para mim. É assim que as coisas funcionam aqui. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixei cair. Não na frente de Geraldo. Não na frente de ninguém. Aquelas lágrimas eram só minhas e ia derramá-las sozinha, de noite, quando ninguém pudesse ver. Alguém vai no enterro? Consegui perguntar. Acho que não. Ninguém quer ser visto prestando respeito a quem morreu do jeito errado. Ele terminou o café e se levantou. Mas se você quiser, eu te levo, sem ninguém saber. Fiquei em silêncio, dividida. Uma parte de mim queria ir, queria ver Rafael sendo enterrado. Queria pelo menos testemunhar aquilo, já que não tinha conseguido salvá-lo. Mas a outra parte, a parte que pensava em Lucas e Ana, sabia que era perigoso. Que me mostrar no enterro seria como aceitar publicamente que eu tinha ligação com ele, com aquela história, com aquele segredo. Não posso, respondi finalmente, mas obrigada por oferecer. Geraldo assentiu sem julgamento. Entendo. Ele caminhou até a porta, parou e olhou para trás. Só toma cuidado. Sei que você quer fazer a coisa certa, mas às vezes a coisa certa não é a coisa mais segura. Depois que ele foi embora, fiquei sentada na cozinha vazia, olhando para a xícara de café esquecida na mesa e deixei as lágrimas finalmente caírem. Chorei em silêncio, com a mão na boca para não fazer barulho, para não assustar as crianças que brincavam lá fora. Chorei por Rafael, por tudo que ele tinha perdido, por ter voltado àquele lugar maldito só para tentar proteger uma verdade que ninguém queria ouvir. E chorei por mim, por estar presa naquela situação sem saída, por ter que viver com aquele peso todos os dias. Foi numa tarde de quinta-feira, quase um mês depois daquela noite, que tudo mudou de novo. Eu estava voltando da cidade. Tinha ido buscar mais algumas coisas, óleo, sal, um pouco de carne seca, e voltava a pé pela estrada de terra, com Lucas e Ana caminhando ao meu lado. O sol estava começando a descer, tingindo o céu daquele tom alaranjado que antecede o crepúsculo, e o calor do dia começava a dar lugar a uma brisa mais fresca. Estávamos a uns 2 quilômetros da casa quando vi. No acostamento da estrada, meio escondida pelo mato seco, havia uma figura. De longe, pensei que fosse um animal, talvez um cachorro ou uma capivara que tinha saído do mato. Mas quando chegamos mais perto, percebi que era uma pessoa, uma mulher. Ela estava deitada de lado, encolhida numa posição estranha, como quem tinha caído ali e não conseguiu se levantar. Usava roupas velhas e rasgadas, tão sujas de terra que era difícil saber qual era a cor original. O cabelo era comprido e embaraçado, cheio de folhas secas e gravetos. Meu primeiro instinto foi passar direto. Acelerar o passo, puxar as crianças e fingir que não tinha visto nada. Porque eu sabia no fundo da alma, que parar, que se envolver, que ajudar, era pedir problema.
Era quebrar a regra mais importante. Cabeça baixa, vida quieta, não se meter em nada. Mas não consegui. Alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que era mais forte que o medo, me fez parar. Fez meu corpo virar na direção daquela figura caída. Fez meus pés se moverem na direção dela, mesmo com minha cabeça gritando para eu ir embora. Mãe! Lucas me chamou assustado. Fica aí com a Ana! Ordenei, já me aproximando. Quando cheguei perto, vi que a mulher estava consciente. Os olhos dela estavam abertos, mas vidrados, como se não estivesse vendo nada. A pele era pálida, coberta de suor, e dava para ver que ela tremia, mesmo com o calor. Estava machucada. Tinha arranhões nos braços, um corte na testa que tinha sangrado e secado, e o lábio inferior rachado. Moça! Chamei baixinho, me ajoelhando ao lado dela. Você tá bem? Consegue me ouvir? Ela virou os olhos na minha direção, devagar, como se aquilo exigisse um esforço enorme. A boca se mexeu, tentando falar, mas só saiu um som rouco e quebrado. Toquei na testa dela. Estava queimando de febre. Olhei ao redor, procurando algum sinal de como ela tinha parado ali. Não tinha carro abandonado, não tinha mochila, não tinha nada que indicasse de onde ela tinha vindo. Era como se tivesse simplesmente aparecido ali, largada na beira da estrada como um bicho ferido. Mãe, quem é ela? Lucas tinha se aproximado, desobedecendo minha ordem de ficar parado. Não sei, mas ela está muito doente. A gente vai ajudar? Olhei para ele, para os olhos grandes e inocentes dele, e depois de volta para a mulher caída na minha frente. E naquele momento, tive que fazer uma escolha. De novo, sempre de novo. Podia deixá-la ali, podia seguir meu caminho, chegar em casa, trancar a porta e fingir que nunca tinha visto nada. Ninguém ia saber, ninguém ia me culpar, mas eu ia saber, e não ia conseguir viver com isso. Vamos, decidi, já me abaixando para tentar levantar a mulher. Vamos levar ela para casa. Não foi fácil. Ela era magra, mas estava fraca demais para se sustentar sozinha. Tive que praticamente arrastá-la, com um dos braços dela jogado sobre meus ombros e meu braço segurando a cintura dela. Lucas ajudou como podia, segurando a bolsa com as compras e tentando guiar Ana, que choramingava assustada. A caminhada até em casa, que normalmente levava uns 20 minutos, levou quase 1 hora. Paramos várias vezes porque eu não aguentava o peso ou porque a mulher parecia que ia desmaiar. Mas finalmente, quando o sol já estava quase desaparecendo no horizonte, chegamos. Levei ela direto para o meu quarto, o único que tinha uma cama que prestava, e deitei ela lá com cuidado. Ela gemeu baixinho, virando de lado, os olhos ainda meio fechados. Mandei Lucas buscar água do poço enquanto eu molhava um pano velho e começava a limpar o rosto dela. A sujeira saiu aos poucos, revelando feições que deviam ser bonitas quando não estavam marcadas por exaustão e dor. Ela devia ter uns 30 anos, talvez menos, talvez mais. Era difícil saber. Tinha olhos fundos, maçãs do rosto salientes e uma cicatriz antiga que cortava a sobrancelha esquerda. Limpei os ferimentos como pude, usando água e pedaços de pano limpo. O corte na testa não era profundo, mas ia deixar marca. Os arranhões nos braços pareciam de galhos, como se ela tivesse corrido pelo mato. E quando levantei a barra da blusa velha dela para ver se tinha mais machucados, vi roxos espalhados pelas costelas, roxos que pareciam de socos. Meu estômago apertou. Aquela mulher não tinha simplesmente se perdido na estrada. Alguém tinha feito aquilo com ela. Passei a noite cuidando dela. A febre subia e descia, fazendo ela delirar. Falava coisas sem sentido, nomes que eu não conhecia, pedaços de frases que não formavam história completa. Eu molhava o pano na água fria e passava na testa dela, tentando baixar a temperatura. Fazia ela beber pequenos goles quando conseguia abrir os olhos. Lucas e Ana dormiram no chão da sala, enrolados nas cobertas. Eu não tinha mais cama para oferecer e eles não reclamaram.
Crianças se adaptam a tudo. Foi só perto da madrugada que a febre finalmente cedeu. A mulher parou de tremer e a respiração ficou mais regular. Aproveitei para descansar um pouco, sentada no chão encostada na parede, mas não consegui dormir de verdade. Ficava acordando a cada barulho, a cada movimento dela, sempre alerta. Quando o sol nasceu, ela ainda dormia. Saí do quarto com cuidado para não acordá-la e fui preparar algo para comer. Estava acendendo o fogão quando ouvi um barulho vindo do quarto. Um gemido baixo, depois o som de alguém se mexendo. Voltei correndo. Ela estava acordada, sentada na cama com as costas apoiadas na parede, me olhando com uma expressão de pânico. Calma, disse suavemente, levantando as mãos num gesto de paz. Você está segura. Eu te achei na estrada ontem e trouxe para cá. Ela me olhou sem dizer nada por um longo momento, a respiração ainda acelerada. Os olhos dela percorreram o quarto, a casa simples, as paredes rachadas, como se estivesse tentando entender onde estava. Onde... A voz saiu rouca, quebrada de tanto tempo sem uso. Você está na minha casa, uns quilômetros fora da cidade. Você lembra de como chegou na estrada? Ela fechou os olhos, fazendo esforço para lembrar. Depois balançou a cabeça. Eu estava correndo, no mato. Não sei por quanto tempo. Só sei que precisava sair, precisava fugir. Fugir de quem? Os olhos dela se arregalaram de novo e vi o medo voltar. Eles não podem me achar. Se me acharem, vão me matar. Meu coração disparou. Aquelas palavras, aquele medo, era tudo muito familiar. Quem vai te matar? Perguntei, mas alguma parte de mim já sabia a resposta. Ela olhou para mim com aqueles olhos fundos e cansados, carregados de uma história que eu ainda não conhecia, mas que já reconhecia. Porque era a mesma história que tinha trazido Rafael de volta. A mesma história que tinha feito o pai dele sumir. A mesma história que estava enterrada na terra ao redor da minha casa. Os mesmos que mataram meu irmão, ela sussurrou. Os mesmos que matam todo mundo que sabe demais. E naquele momento, com o sol da manhã entrando pela janela rachada e iluminando aquele quarto simples, entendi que minha escolha de ajudá-la não tinha sido apenas sobre compaixão. Tinha sido sobre destino. Porque aquela mulher caída na minha frente na estrada não era uma coincidência. Era mais uma peça daquela história que eu tentava fingir que não me pertencia. Mais uma alma presa na mesma teia de segredos e violência que tinha engolido Rafael. E agora, ao trazê-la para dentro da minha casa, eu tinha acabado de me envolver ainda mais fundo. Como você se chama? Perguntei baixinho. Marina. Ela limpou as lágrimas que começaram a descer. E você precisa me esconder. Porque se eles descobrirem que eu tô aqui, vão vir. E vão matar a gente. Todas nós. Fechei os olhos, sentindo o peso daquela decisão cair sobre mim como uma pedra enorme. Podia mandar ela embora. Podia dizer que não era problema meu. Que eu tinha meus próprios filhos para proteger, que já estava com a cabeça cheia de segredos que não devia saber. Mas quando abri os olhos e olhei para ela, para aquela mulher quebrada, machucada, apavorada, não consegui, porque não conseguia fingir que não via. Nunca consegui. E essa maldita incapacidade de passar direto ia ser minha salvação ou minha ruína. Só o tempo ia dizer. Os 3 primeiros dias com Marina na casa foram os mais tensos que vivi desde que tinha encontrado aqueles papéis escondidos. Ela passava a maior parte do tempo no quarto, deitada, recuperando as forças. A febre tinha ido embora, mas o corpo dela ainda estava fraco demais para fazer muito mais do que sentar na cama e tomar a sopa rala que eu preparava. Eu a alimentava 3 vezes por dia, trocava os curativos dos ferimentos e tentava não fazer perguntas. Tinha aprendido que, às vezes, o silêncio era mais seguro que a curiosidade. Lucas e Ana estranharam a presença dela no começo.
Ficavam na porta do quarto, me olhando com aquela curiosidade infantil, querendo saber quem era aquela mulher e por que ela estava ali. Eu dizia apenas que era alguém que precisava de ajuda, que estava doente e que logo ia embora. Eles pareciam aceitar, do jeito que crianças aceitam as coisas sem questionar muito. Mas eu sabia que não podia durar. Marina não era só alguém doente que precisava de cuidados. Era alguém fugindo. E gente fugindo sempre acaba sendo encontrada, mais cedo ou mais tarde. Foi na noite do terceiro dia que ela finalmente começou a falar. Eu estava sentada na beirada da cama, trocando o curativo do corte na testa dela, quando ela segurou meu pulso. O toque foi suave, mas firme o suficiente para me fazer parar. Você precisa saber, ela disse, a voz ainda rouca, mas mais forte do que nos dias anteriores. Precisa saber no que você se meteu ao me trazer para cá. Eu sei que você está correndo perigo, respondi. E sei que tem gente atrás de você. É o suficiente. Não é. Ela me soltou e se ajeitou na cama, apoiando as costas na parede. Porque se eles descobrirem que eu estou aqui, você e seus filhos também vão estar em perigo. Então você merece saber a verdade toda. Parte de mim queria dizer que não queria saber mais nada, que já sabia demais. Mas a outra parte, aquela parte que tinha me feito parar na estrada quando vi ela caída, precisava ouvir. Sentei no chão, de costas para a parede oposta, e esperei. Marina respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida antiga. Depois começou. Meu irmão se chamava Rafael. O mundo parou. Fiquei olhando para ela, imóvel, sentindo o sangue gelar nas veias. Rafael, o homem que tinha sido levado daqui. O homem cujo corpo tinha sido encontrado no rio. O homem que eu não consegui salvar. Você é irmã dele? Consegui perguntar, a voz saindo num sussurro. Ela assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas. Irmã mais nova. Quando nosso pai sumiu e nossa mãe morreu, Rafael me mandou embora. Disse que era perigoso demais eu ficar. Me deu o pouco dinheiro que tinha e me colocou num ônibus para longe daqui. Eu tinha 17 anos. E você foi? Fui, porque ele implorou, porque eu tinha medo. Fui para a cidade grande, arrumei trabalho em casa de família, fiquei quieta, tentei esquecer. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, mas não consegui esquecer. Como eu ia esquecer do meu pai desaparecendo, da minha mãe morrendo de desgosto, do meu irmão tendo que fugir? E você voltou. Voltei. Há 3 meses. Comecei a fazer perguntas, procurar respostas. Fui atrás de gente que conheceu nosso pai, que trabalhava na mesma fazenda que ele. A maioria não quis falar, mas teve um velho, um trabalhador aposentado, que me contou algumas coisas. Me disse que viu coisas estranhas acontecendo na fazenda, que viu caminhões chegando de madrugada, viu gente cavando buracos fundos nos limites da propriedade, viu dinheiro mudando de mão. Ela parou, a voz falhando. Esperou um momento antes de continuar. Ele me disse que meu pai não foi o primeiro a sumir por saber demais, que tem uma lista de gente que viu coisas que não devia e simplesmente deixou de existir. Trabalhadores, pequenos fazendeiros, até um vereador que começou a fazer perguntas inconvenientes. Todos sumiram. E ninguém nunca foi preso, ninguém nunca foi investigado de verdade. Quem está por trás disso? Perguntei, mesmo já imaginando. Uma família. A família Medeiros. Donos da maior fazenda da região, donos de quase todas as terras ao redor, incluindo essa aqui onde você mora. Eles são poderosos, têm dinheiro, têm político no bolso, têm polícia fazendo vista grossa. São intocáveis. O nome caiu como uma pedra no meu estômago. Medeiros. Eu já tinha ouvido esse nome algumas vezes na cidade, sempre falado com uma mistura de respeito e medo. Sabia que eram importantes, mas não sabia que eram isso. O que eles fizeram?
Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Marina olhou para mim com aqueles olhos cansados, carregados de uma dor que parecia velha demais para a idade dela. Usaram essas terras para esconder coisas. Coisas que não podiam ir para os lugares normais. Dinheiro sujo, produtos roubados, até corpos. Senti a bile subir na garganta. Corpos! Gente que devia dinheiro e não pagou. Gente que viu o que não devia. Gente que simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Ela fechou os olhos. Meu pai viu eles enterrando algo aqui nessa propriedade. Não sei exatamente o que, mas era algo grande o suficiente para eles matarem, para manter em segredo. Pensei nos papéis que Rafael tinha escondido, nas frases apressadas, nos nomes riscados, naquela linha final. Quem cavar aqui vai encontrar mais do que terra. E você continuou investigando mesmo sabendo do perigo? Perguntei. Continuei, porque precisava saber a verdade. Precisava que alguém pagasse pelo que fizeram com minha família. Ela abriu os olhos de novo, e havia uma raiva ali que não tinha visto antes. Consegui alguns documentos, cópias de transferências bancárias suspeitas, registros de propriedade que não batiam, nomes de gente que sumiu e depois teve a terra vendida para a família Medeiros. Guardei tudo num lugar seguro e ia levar para as autoridades estaduais, para alguém que não tivesse ligação com eles. Mas te pegaram antes. Me pegaram, ou quase. Eu estava voltando para casa, uma pensão vagabunda nos fundos da cidade, quando vi 2 homens esperando na porta. Reconheci um deles. Era o mesmo que tinha levado meu irmão naquela noite. Ela tremeu com a lembrança. Saí correndo pela porta dos fundos, pulei uma cerca, corri pelo mato. Eles me seguiram. Correram atrás de mim por horas. Eu ouvia eles gritando, ouvia os cachorros latindo. Em algum momento tropecei. Caí numa ravina, bati a cabeça. Achei que ia morrer ali, mas não morreu. Não morreu porque acordei de madrugada e continuei correndo. Não sabia para onde, só sabia que precisava sair dali. Corri até não aguentar mais, até as pernas travarem, até cair naquela estrada onde você me achou. Ficamos em silêncio por um momento. O peso da história dela preenchia o quarto, tornando o ar mais denso, mais difícil de respirar. Os documentos? Perguntei finalmente. Onde você escondeu? Ela me olhou por um longo momento antes de responder. Por que você quer saber? Porque se tem provas de verdade, provas que podem derrubar essa gente, então talvez valha a pena o risco. Não vale. A resposta veio rápida, dura. Meu irmão morreu por essas provas. Meu pai morreu. E eu quase morri. Nenhuma verdade vale tantas vidas. Mas se a gente não faz nada, eles continuam matando, continuam enterrando gente, continuam... Minha voz falhou. Continuam ganhando. E se a gente faz alguma coisa, morre. É simples assim. Marina deitou de novo, virando de costas para mim. Você devia ter me deixado na estrada. Era mais seguro para todo mundo. Saí do quarto sem responder, porque não sabia o que dizer. Ela tinha razão. Eu devia ter deixado ela ali, devia ter seguido em frente, mantido a cabeça baixa, protegido meus filhos, mas não consegui. E agora estava ali, com uma mulher fugindo escondida na minha casa, sabendo que a qualquer momento eles podiam aparecer procurando por ela. Nos dias seguintes, Marina foi recuperando as forças. Começou a se levantar, a andar pela casa, a ajudar com pequenas tarefas. Era estranha de um jeito silencioso, sempre alerta, sempre olhando pela janela, como se esperasse ver alguém surgindo na estrada. Eu entendia. Vivia fazendo a mesma coisa. Lucas e Ana se acostumaram com ela. Marina tinha jeito com crianças. Brincava com eles no quintal, ajudava Lucas a ler as poucas palavras que ele conhecia. Penteava o cabelo de Ana com cuidado. Ver ela interagindo com meus filhos me trazia uma estranha mistura de conforto e medo. Conforto porque fazia tempo que não tinha outra presença adulta ali, alguém para dividir o peso dos dias. Medo
porque cada dia que ela ficava era mais um dia de perigo. Foi numa tarde, enquanto as crianças brincavam lá fora e nós duas estávamos na cozinha preparando o jantar, que ela finalmente disse: "Preciso ir embora." Parei de mexer o feijão no fogo e olhei para ela. "Quando?" "Logo. Já fiquei tempo demais. Não quero colocar você e as crianças em risco." "Para onde você vai ir?" Ela deu de ombros. "Não sei, longe. Talvez outro estado. Mudar de nome, recomeçar do zero." "E os documentos? As provas?" "Vou deixar onde estão. Esquecer que existem. Tentar viver com isso." Ela me olhou. "É o que você devia fazer também. Esquecer tudo isso e só viver." "Eu tô tentando, mas não tá conseguindo." Ela disse isso sem julgamento, apenas constatando um fato. "Eu vejo no seu rosto. Você carrega isso igual eu carrego, igual meu irmão carregou. É um peso que não vai embora só porque a gente ignora." Tinha razão. O peso estava ali, constante, pressionando meu peito toda vez que eu respirava. Mas o que eu podia fazer? Lutar contra gente poderosa com pistoleiros e político no bolso? Denunciar e esperar que algum delegado corrupto fizesse alguma coisa? Colocar meus filhos em risco ainda maior do que já estavam? Às vezes não fazer nada é a única forma de sobreviver. Falei mais para mim mesma do que para ela. Eu sei. E não tô te julgando por isso. Faria o mesmo se tivesse filhos. Marina voltou a descascar as batatas que tínhamos conseguido na horta. "Mas só queria que você soubesse que, se um dia você decidir fazer alguma coisa, se decidir que não aguenta mais carregar isso sozinha." Eu deixei um mapa. Olhei para ela confusa. "Que mapa?" "Dos lugares onde eles enterraram coisas. Meu pai fez antes de sumir. Marcou no papel onde viu eles cavando, onde viu eles levando cargas suspeitas. Rafael me contou sobre isso antes de eu ir embora. Disse que estava escondido junto com os outros papéis." Meu coração disparou. "Mas os homens levaram todos os papéis. Reviram a casa inteira." Marina sorriu pela primeira vez desde que tinha acordado ali. Um sorriso triste, mas real. "Levaram os papéis que estavam debaixo das tábuas, mas meu pai era esperto. Ele escondeu o mapa em outro lugar. Um lugar que só quem conhecia bem a casa ia saber." "Onde?" Ela olhou ao redor, como se verificando que ninguém mais estava ouvindo. Depois se aproximou e sussurrou no meu ouvido. "Na parede do galpão. Tem um tijolo solto perto do chão, no canto mais escuro, por trás dele." Fiquei olhando para ela, processando aquela informação. Tinha um mapa que mostrava onde os corpos estavam enterrados, onde as provas físicas podiam estar. Um mapa que podia mudar tudo, ou que podia me matar. "Por que você está me contando isso?" Perguntei. "Porque você me salvou. Porque me acolheu quando podia ter me deixado morrer na estrada. E porque acho que você é o tipo de pessoa que vai fazer a coisa certa na hora certa." Ela colocou a mão no meu ombro. "Não tô pedindo para você fazer nada agora. Só tô te dizendo onde tá, caso um dia você precise." Antes que eu pudesse responder, ouvimos o som de um motor ao longe. As duas congelamos. Marina correu até a janela e espiou por entre as frestas da madeira velha. O rosto dela ficou branco. "É uma caminhonete. Vindo para cá." Meu sangue gelou. "Tem certeza?" "Tenho. E tá vindo rápido." Olhei para ela, depois para os meus filhos brincando no quintal, alheios ao perigo. Tinha que tomar uma decisão, rápido. "Vai pro quarto dos fundos", ordenei. "Esconde embaixo da cama. Não faz barulho. Não sai de lá até eu chamar." "E você?" "Vou ver o que eles querem." Empurrei ela na direção do quarto. "Vai!" Ela obedeceu, correndo em silêncio. Ouvi a porta do quarto se fechar. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado, e saí para a varanda. A caminhonete já estava parando em frente à casa. Era diferente das que tinham vindo naquela noite, mais nova, mais limpa. Mas o homem que desceu dela era o mesmo. O homem do boné escuro, o líder. Ele subiu os degraus da varanda devagar, as mãos nos bolsos,
um sorriso frio no rosto. Boa tarde, ele disse como se estivéssemos tendo uma conversa normal entre vizinhos. Boa tarde, respondi, forçando a voz a sair firme. Vim fazer uma visita, ver como você está se adaptando à terra nova. Ele olhou ao redor, para os meus filhos no quintal, para a casa velha. Parece que está se virando bem. Tô fazendo o possível. Ótimo. É bom quando a gente consegue se adaptar. Ele deu mais um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Mas vim aqui por outro motivo também. A gente está procurando alguém, uma mulher, uns 30 anos, cabelo comprido, bem magrinha. Você por acaso viu alguém assim por aqui? O sangue rugiu nos meus ouvidos, mas mantive a expressão neutra. Não, não vi ninguém. Ele me olhou por um longo momento, os olhos dele vasculhando meu rosto, procurando algum sinal de mentira. Tem certeza? Porque a gente seguiu o rastro dela até essa região, e você mora bem na rota que ela estava fazendo. Tenho certeza. Só vi você e mais ninguém desde que cheguei aqui. O silêncio se esticou entre nós, tenso como corda prestes a arrebentar. Eu podia sentir o suor escorrendo pelas costas, mas não desviei o olhar. Finalmente, ele recuou um passo. Tá bom, mas se você ver ela, me avisa, é importante. Ele tirou um cartão amassado do bolso e estendeu para mim. Meu número tá aí. Qualquer coisa, qualquer pessoa estranha que aparecer por aqui, você me liga. Peguei o cartão com a mão tremendo. Ele desceu os degraus, parou e olhou para trás. Ah, e só para você lembrar, nosso acordo ainda tá valendo. Você fica quieta, a gente deixa você viver. Mas se a gente descobrir que você está escondendo alguma coisa... Ele olhou para os meus filhos. Bom, acho que você já sabe o que acontece. Entrou na caminhonete e foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha no ar. Fiquei ali parada na varanda até a caminhonete sumir de vista. Só então minhas pernas bambearam e precisei me segurar na parede para não cair. Tinha acabado de mentir na cara dele. Tinha acabado de colocar minha vida e a dos meus filhos em risco ainda maior. E o pior, não me arrependia, porque Marina tinha razão. Algumas coisas a gente não consegue ignorar, mesmo quando deveria, mesmo quando seria mais seguro. E agora, com ela escondida no meu quarto e um mapa de segredos enterrados esperando no galpão, eu tinha cruzado mais uma linha. Uma linha da qual não havia mais volta. Marina ficou escondida embaixo da cama por quase 2 horas, depois que a caminhonete foi embora. Quando finalmente chamei ela, dizendo que era seguro, ela saiu tremendo da cabeça aos pés, o rosto molhado de lágrimas silenciosas. Não disse nada, só se sentou no chão, abraçou os joelhos e ficou ali, balançando para frente e para trás, como criança assustada. Sentei ao lado dela e ficamos assim. 2 mulheres no chão de um quarto velho, carregando medos que eram grandes demais para serem falados em voz alta. Você devia ter me entregado, ela disse finalmente, a voz abafada contra os joelhos. Não ia fazer isso. Por quê? Seria mais seguro. Para você e para os seus filhos, eles iam te deixar em paz. Talvez. Ou talvez me matassem de qualquer jeito, só para não deixar testemunha. Encostei a cabeça na parede. Além do mais, já passei do ponto de poder escolher o seguro. Marina levantou o rosto e me olhou. Tinha uma gratidão tão profunda naqueles olhos que doía ver. Obrigada por não me entregar, por mentir por mim. Não precisa agradecer, só não me faça me arrepender. Ela quase sorriu. Quase. Naquela noite, depois das crianças dormirem, saí sozinha para o quintal. A lua estava alta e cheia, iluminando tudo com aquela luz prateada e fria, que fazia a terra vermelha parecer quase roxa. Caminhei até o galpão velho, aquela construção de madeira que eu tinha evitado desde que cheguei, porque parecia que ia desabar a qualquer momento. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado que se desfez no meu primeiro puxão. Entrei, usando a lanterna velha para iluminar o interior. Cheirava a mofo, madeira podre e terra úmida. Tinha ferramentas velhas espalhadas pelo chão,
pedaços de corda apodrecida, sacos rasgados que um dia guardaram sementes ou ração. Fui até o canto mais escuro, onde a luz da lua não chegava, e ajoelhei. Passei a mão pela parede de tijolos até encontrar um tijolo que se mexia quando eu empurrava. Estava solto, igual Marina tinha dito. Tirei ele com cuidado, o coração batendo forte no peito. Por trás, num buraco raso cavado na argamassa velha, havia um envelope de plástico amarrado com elástico. Estava sujo, coberto de poeira e teias de aranha, mas inteiro. Peguei com as mãos tremendo e voltei para casa. Marina estava acordada, esperando na sala. Quando viu o envelope nas minhas mãos, os olhos dela se arregalaram. Você foi buscar. Fui. Sentei ao lado dela no chão e abri o envelope. Dentro tinha papéis dobrados, protegidos por mais plástico. Tirei com cuidado e estendi no chão. Era um mapa, desenhado à mão, com tinta já desbotada pelo tempo, mas ainda legível. Mostrava a região, a fazenda grande dos Medeiros, as propriedades menores ao redor, incluindo a minha, e espalhados pelo mapa tinha marcações, pequenos X vermelhos com datas ao lado. Alguns tinham iniciais, outros só números. São os lugares, Marina sussurrou, passando o dedo sobre as marcações. Os lugares onde meu pai viu eles enterrando coisas. Contei mentalmente. Tinha 15 marcações. 15 lugares onde algo ou alguém tinha sido enterrado. E 3 delas estavam na propriedade onde eu morava. Senti o estômago revirar. Tinha coisas enterradas aqui, na terra onde meus filhos brincavam, onde eu tinha plantado a horta, onde eu achava que podia recomeçar. O que a gente faz com isso? Perguntei, a voz saindo fraca. Marina ficou em silêncio por um longo momento, só olhando para o mapa. Depois dobrou ele de volta e colocou no envelope. Você tem 3 escolhas, ela disse finalmente. Primeira, queima isso. Esquece que viu. Vive sua vida e deixa os mortos onde estão. Segunda escolha? Guarda isso, esconde de novo. E se um dia aparecer alguém de verdade investigando, alguém que você confie, você entrega, deixa que outros decidam o que fazer. E a terceira? Marina me olhou diretamente nos olhos. Cava, encontra as provas e entrega pessoalmente para as autoridades estaduais. Pula todo mundo corrupto daqui e vai direto para quem pode fazer alguma coisa de verdade. As 3 opções eram ruins, cada uma do seu jeito. Mas a terceira era a mais perigosa. Era colocar um alvo nas nossas costas de um jeito que não dava para voltar atrás. Se eu cavar e encontrar alguma coisa, falei devagar, eles vão saber, vão descobrir e vão vir atrás de mim e dos meus filhos. Sim, então é suicídio. Talvez. Ou talvez seja a única forma de parar isso. Marina pegou minha mão. Meu pai tentou ficar quieto. Não funcionou. Meu irmão tentou fugir. Também não funcionou. Eu tentei investigar sozinha e quase morri. Talvez a única forma de sobreviver seja atacar de volta, de um jeito que eles não esperem. Eu não sou corajosa assim. Também não sou. Mas às vezes a gente faz coisas que não acha que consegue quando não tem mais escolha. Fiquei olhando para o envelope nas minhas mãos. Dentro dele estava a verdade que tanta gente tinha morrido tentando esconder ou revelar. E agora estava comigo. A escolha estava comigo. Mas não era só minha vida em jogo. Era a de Lucas e Ana também. Preciso pensar, falei finalmente. Marina assentiu. Eu sei, e seja qual for sua decisão, vou respeitar. Ela se levantou. Mas decide logo, porque quanto mais tempo a gente fica aqui, mais perigo a gente corre. Ela foi para o quarto e me deixou sozinha na sala escura, com aquele envelope pesando nas mãos, como se fosse feito de chumbo. Passei a noite em claro. Fiquei na varanda, sentada nos degraus de madeira velha, olhando para o céu cheio de estrelas e tentando encontrar alguma resposta. Mas as estrelas não falavam. Só ficavam ali, frias e distantes, testemunhas silenciosas de tudo o que acontecia na terra. Pensei em Sebastião.
meu marido morto. Pensei em como seria diferente se ele ainda estivesse vivo. Ele saberia o que fazer? Ou ficaria tão perdido quanto eu? Pensei em Rafael, levado daqui naquela noite, morto e jogado num rio como se não fosse ninguém. Pensei na família dele, destruída por um segredo que não era nem deles. Pensei nas 15 marcações no mapa. 15 pessoas ou coisas enterradas. 15 histórias silenciadas. 15 famílias que talvez nunca soubessem o que tinha acontecido com quem amavam. E pensei nos meus filhos, dormindo inocentes lá dentro, sem saber que a mãe deles estava sentada no escuro, decidindo entre segurança e justiça, entre silêncio e verdade. Quando o sol começou a clarear no horizonte, eu tinha tomado minha decisão. Não era uma decisão corajosa, não era uma decisão heróica, mas era a única que eu conseguia viver. Entrei na casa, fui até o quarto onde Marina dormia e a acordei. Vou fazer. Falei antes que ela estivesse completamente acordada. Vou cavar, vou procurar as provas e vou entregar. Ela se sentou na cama, esfregando os olhos. Tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim. Sentei na beirada da cama. Mas vou precisar da sua ajuda e vamos ter que ser rápidas e cuidadosas. Um erro, uma testemunha errada, e a gente morre. Marina assentiu, já completamente acordada agora. O que você precisa? Primeiro você leva as crianças para longe. Tem que tirar elas daqui antes de eu começar a cavar. Para onde? Tem uma cidade 3 horas daqui. Tem uma igreja lá com freiras que cuidam de crianças. Você leva Lucas e Ana para lá, diz que são seus sobrinhos, que a mãe dele está doente e precisa de um lugar seguro para deixar eles por uns dias. E se elas não aceitarem? Vão aceitar. Freiras sempre aceitam criança precisando de ajuda. Respirei fundo. Você fica lá com eles. Protege eles. Se demorar mais de 3 dias e eu não aparecer, você pega eles e vai embora. Muda de cidade, muda de nome, some. Entendeu? Entendi. Mas e você? Vai cavar sozinha? Vou. É mais seguro assim, menos gente, menos chance de sermos vistas. E quando encontrar? Fotografo, documento tudo e levo pessoalmente para a capital. Vou até a Polícia Federal se precisar. Alguém que não tenha ligação com os Medeiros. Marina me olhou com uma mistura de admiração e medo. Você sabe que pode morrer fazendo isso. Eu sei, mas também sei que não consigo mais viver assim. Carregando esse peso, olhando por cima do ombro, esperando o dia que eles decidam que eu sei demais. Olhei para ela. Pelo menos assim, se eu morrer, vai ser tentando fazer a coisa certa. E meus filhos vão estar longe, seguros. E se der certo, se você conseguir expor eles, então talvez a gente consiga viver de verdade, sem medo, sem ter que olhar para trás o tempo todo. Era um sonho improvável, uma esperança frágil demais para confiar, mas era tudo que eu tinha. Levou 2 dias para organizar tudo. Marina foi até a cidade, fingindo ser só mais uma moradora da região, e descobriu os horários do ônibus que ia para a cidade onde ficava a igreja. Comprou as passagens com o pouco dinheiro que eu tinha guardado. Arrumou uma mochila com roupas das crianças, algumas comidas e uma carta que escrevia explicando a situação sem dar muitos detalhes. Lucas percebeu que algo estava acontecendo. Ele sempre foi esperto demais para o próprio bem. Mãe, a gente vai embora? Perguntou na noite antes deles partirem. Estava ajudando ele a dobrar as roupas para colocar na mochila. Parei e olhei para ele, para aquele rostinho sério demais para uma criança de 6 anos. Você e a Ana vão passar uns dias com a Marina, num lugar seguro, com outras crianças. E você? Eu vou ficar aqui. Preciso resolver umas coisas. Que coisas? Como explicar para uma criança que a mãe dela ia arriscar a vida cavando tumbas? Que ia procurar provas de crimes que poderiam fazer ela desaparecer igual fizeram com tanta gente? Coisas de adulto, respondi, odiando como aquilo soava vazio.
Mas prometo que vou buscar vocês logo. Só preciso que você seja corajoso, cuide da sua irmã e confie em mim. Pode fazer isso?" Lucas me olhou por um longo momento. Depois assentiu. "Eu cuido dela, sempre cuido." "Eu sei, meu filho. Você é forte, mais forte que qualquer criança devia precisar ser." Naquela noite, dormi com Lucas e Ana, um de cada lado, abraçados comigo. Senti o cheiro dos cabelos deles, o calor dos corpinhos pequenos, e tentei gravar aquilo na memória, porque não sabia se ia voltar. Não sabia se ia ver eles crescerem, mas sabia que se morresse, ia ser dando a eles uma chance de viver num mundo um pouco menos corrompido. Marina partiu com as crianças na manhã seguinte. Vi o ônibus velho se afastar pela estrada de terra, levando meus filhos, e senti o coração se partir em pedaços. Lucas tinha o rosto colado na janela, me olhando até eu virar um pontinho pequeno demais para ver. Ana chorava, mas Marina a segurava firme, fazendo carinho no cabelo dela. Quando o ônibus sumiu de vista, voltei para casa. Estava vazia agora, mais vazia do que nunca tinha estado. Só eu, o silêncio e uma missão que provavelmente ia me matar. Peguei o mapa, uma pá velha que tinha encontrado no galpão, uma lanterna e água. Estudei as marcações. As 3 que estavam na minha propriedade eram as mais próximas. Começaria por elas. A primeira marcação ficava uns 200 metros atrás da casa, perto de onde o mato ficava mais denso. Cheguei lá no meio da manhã, quando o sol já estava alto e o calor fazia a terra rachar. Olhei ao redor, certificando-me de que estava sozinha, e comecei a cavar. A terra estava dura, seca, resistente. Cada pá doía nos braços, nas costas, nos ombros. Mas continuei. Cavei por 1 hora, 2, 3. O buraco foi ficando mais fundo, e o suor escorria pelo meu rosto misturado com terra. Foi quando a pá bateu em algo sólido. Parei, o coração disparado. Ajoelhei no buraco e comecei a cavar com as mãos, tirando a terra com cuidado. Era plástico grosso, preto, amarrado com corda. Desamarrei com os dedos tremendo e abri. Dentro tinha dinheiro, muito dinheiro. Maços e maços de notas velhas, emboloradas pelo tempo, mas ainda reconhecíveis, dinheiro sujo, escondido ali para ninguém achar. Fotografei tudo com a câmera velha que tinha comprado na cidade, cada ângulo, cada detalhe. Depois enterrei de novo, marcando mentalmente o lugar exato. A segunda marcação ficava mais perto do galpão. Cavei lá à tarde, quando o sol já estava mais baixo e as sombras ficavam mais longas. Dessa vez, encontrei documentos. Papéis dentro de caixas de metal enferrujadas. Contratos falsos, escrituras forjadas, registros de transações que não batiam. Fotografei tudo. A terceira marcação era a mais perto da casa, quase embaixo do que um dia tinha sido um curral. E foi ali que encontrei o corpo. Não era um corpo inteiro. O tempo tinha levado quase tudo, mas os ossos estavam lá, enrolados em plástico igual os outros pacotes, e junto com os ossos, uma carteira velha com documentos. Li o nome no RG amarelado e quase vomitei. Era um vereador. Um homem que tinha sumido 8 anos atrás, segundo a data no documento. Um homem que, segundo me lembrava vagamente de ter ouvido falar na cidade, tinha começado a fazer perguntas sobre irregularidades nas fazendas da região. Fotografei tudo, mesmo com as mãos tremendo tanto que quase derrubei a câmera. Enterrei de novo e voltei para casa. Sentei na varanda enquanto o sol se punha, suja de terra da cabeça aos pés, exausta, com as fotos que podiam mudar tudo, ou me matar, guardadas na câmera. Tinha feito, tinha encontrado as provas. Agora só precisava sobreviver tempo suficiente para entregá-las para as pessoas certas e rezar para que dessa vez a verdade fosse mais forte que o silêncio.